embaixo na frente. Boa tarde, sejam bem-vindos. Primeiramente eu vou passar alguns avisos. A gente vai passar hoje a lista de presença e a gente está passando para vocês sugerirem palestras ou palestrantes. Ela está aqui. O Arraiazen está próximo, a gente já está vendendo os ingressos para quem se interessar, é só falar com a gente. As inscrições do curso de extensão também estão abertas até o dia 22. No perfil do GETAP no Facebook está tudo bem explicado. Vocês podem falar com a gente também. Até domingo. E esse domingo? É até esse domingo. Semana que vem tem o minicurso da Unipaz na segunda-feira, a palestra de anarquia e uma vivência de Sahaja Yoga. O palestrante de hoje é o Luiz Marcelo Cury. Ele é um estudioso da Cabala e das ciências herméticas, é terapeuta holístico, atende aqui em São Paulo e fez a formação de base na Unipaz. Ano passado ele já esteve com a gente falando da Cabala e agora ele vai falar sobre geometria sagrada. Olá, tudo bem? Temos poucas sementes, mas sementes que talvez possam frutificar, né? Estou falando do Eric que está tudo sempre certo, né? Nosso desejo sempre é que aqui esteja lotado, né? Que possa reverberar, né? As questões que aqui são tratadas. Mas vai chegando gente, né? Cada hora vai chegando mais um. E assim é o nosso caminho de peregrinação, né? Me agrada muito estar aqui, eu agradeço ao GETAP, ao Eric, a todas as pessoas que colaboram, né? O GETAP, ao NB, né? De abrir esse espaço, eu sempre ressalto isso, né? Que é, talvez há 20 anos era inimaginável, né, a gente ter um movimento como esse aqui dentro, não sei precisar exatamente do tempo, mas que me deixa muito feliz, né, estar vendo esse movimento, né, e com o cine acontecendo, com atividades fora, né, uma ampliação que não tinha o ano passado, né, de alguma forma ampliou, né, que também me deixa bem contente todo esse movimento, né? Parabéns para vocês. Novamente me sinto bem feliz e à vontade aqui para poder estar falando com vocês. Conseguiu? Isso. Então, a gente vai falar. Vamos conversar um pouco sobre a questão da geometria sagrada, que é o tema, mas acho que mais importante do que a gente falar é a gente sentir, a gente realmente trazer isso para a nossa existência, né? Tenho observado muito que tem muitos movimentos que a gente tem ficado no cabeção, sabe? No conceito, no estudo, e por isso que também me agrada esse movimento de estar fazendo práticas, né? A gente fez uma prática também bem legal lá na frente da reitoria, né? Teve uma repercussão super positiva, né? As pessoas até hoje me encontram, falam, né? Fui outro dia num evento e estava no banheiro desse evento e uma pessoa falou assim: não foi você que deu aquela vivência lá na frente da UNB? Como que a gente, né? Como é que pode, né, a gente encontrar, né, pessoas assim? Então é a questão mesmo da vibração e da reverberação. Isso nos dá um gancho
importante, né? Sobre o que a gente vai falar hoje, né? Então, o universo conversa conosco por meio de formas, cores e números, né? Isso, grandes mestres iniciados, né, contemplam essa frase de uma certa forma, né? E é isso mesmo, né? A geometria sagrada, ela está ligada a isso. Ela está conectada com o que eu trouxe na primeira palestra que eu dei aqui, em que eu falei da Cabala, mas eu conectei a Cabala, obviamente, às ciências herméticas e às leis do hermetismo, as leis herméticas, né? As 7 leis herméticas, e fui dissecando isso até chegar na árvore da vida e seus atributos, etc. Foi um pouco por aí que a gente foi na primeira palestra, né? A geometria sagrada, ela é uma das ciências herméticas, uma das 12 ciências de Hermes, né? E que estão todas elas conectadas às 7 leis herméticas, a lei do mentalismo. Isso vocês têm na internet, né? Na Biblioteca Universal, né? Que é a Google, né? É só googlar lá que vocês vão ter as leis herméticas, né? Então a lei do mentalismo, né? A lei da vibração, a lei da polaridade, a lei da ressonância, né? A lei do gênero. São 7 leis, né? São 7 leis que perfazem essas leis herméticas. A geometria sagrada, ela está conectada a essas leis. E me agrada muito também essa nova visão que a gente está tendo de ciência e espiritualidade conectada. Aqui, quantas pessoas aqui são alunos de graduação da psicologia? Tá, você vê que interessante, né? Vocês fazem essa estatística? Não? Você vê que interessante isso? Né? Enfim, isso é importante para eu poder balizar o que eu vou estar trazendo para vocês, porque é a linguagem de cada um, né? Então, essa conexão da ciência com a espiritualidade que está acontecendo, em que uma das referências é o Chopra, né? Por exemplo, né? Ou Capra, né? É fantástico, né? Começou pela questão da descoberta da física quântica, final de 1800, né? Para depois vir em 1900 com essa pegada de olhar e falar, bom, como é que é o sistema, né? Está tudo integrado a tudo, ou realmente é só a parte que é importante, né, das coisas? E a partir daí começou uma abertura que desembocou em tudo que a gente está vivendo hoje, né? Então, falar de geometria sagrada não dá para a gente desconectar essas duas dimensões, do sagrado, né, e do materialismo, ou do profano, né, ou da ciência e da espiritualidade, daquilo que é denso e daquilo que é sutil, dessas duas dimensões, né? Sobretudo, hoje, nesse século, né, começo desse século, com todos esses movimentos que nós estamos tendo de uma forma mundial, caótico, né, de uma desordem, né, em que a gente vê sistemas se quebrando, né, e a gente tem essa visão um pouco mais ampliada do caos, né, e não a gente está envolvido dentro do caos, tomando uma posição para cá ou para lá, né, porque aí a gente tem que negar o outro lado quando a gente faz isso. E aí a gente tem que defender uma posição, e defender uma posição eu me separo daquele outro lugar. Eu me separando desse lugar, eu entro na teoria da separatividade, e aí
minha liberdade vai para o espaço. Porque aí eu tenho que me defender e defender as ideias que eu julgo que são certas e etc. Quando a gente sai desse lugar e a gente amplia, isso é uma visão quântica, quando eu me transformo como onda e paro de querer ser matéria só, eu consigo ter uma visão de uma amplitude desse lugar em que eu posso olhar o sutil e o denso, a espiritualidade e a ciência com o mesmo peso, sem ter que me estressar em defender a ciência, porque eu sou um cientista e eu defendo projetos e tenho que fazer, enfim, todo esse lugar, ou vou para a espiritualidade e aí nego a ciência e a materialidade, né? O denso, e a gente está encarnado, enterrado aqui nesse planeta, enterrado mesmo, aterrado e enterrado, está aqui, nesse lugar. Então, aí eu vou para o sutil, vou para a minha espiritualidade, né, e nego o outro lado e fico nesse jogo. Então, sobre tudo o que a gente está vivendo politicamente no país e socialmente no mundo e assim por diante, né, essa quebra de sistema e essa coisa caótica, se a gente não entende o que é a forma, aí a gente volta para cá, a gente não consegue ter uma nova ordem. E todo caos precede uma nova ordem. Esse é um axioma importante que a gente tem. Todo caos precede uma nova ordem. Se a gente não entende o que é essa ordem, e ela está ligada à geometria sagrada, está ligada a esse campo mágico, né? A gente se perde nesse caos, defendendo posição e promovendo mais caos, ao invés de trazer harmonia. Não é o equilíbrio. Isso é importante a gente entender. Nós não estamos falando de equilíbrio. Equilíbrio é o caminho do meio, é o morno. Quando a gente vai a uma oitava superior, e Platão, que está conectado com os sólidos platônicos que estão aqui na frente, para quem depois quiser dar uma olhada, traz essa questão para a gente bem claramente, né? Enfim, então eu vou me ater rapidamente no conceito da geometria sagrada, para que vocês saibam de onde vem, o que é, qual é o conceito dela, mas eu quero que a gente vá para uma outra dimensão, esse lugar que eu quero levar a gente, em que isso aqui vire um portal, que a gente celebre. Não defenda posições, se está certo ou se está errado, mas que a gente se eleve, passe a ser esse observador, saia desse lugar de vítima ou de vilão, em que hora eu estou num lugar, hora eu estou em outro, e aí eu estou num conflito, e vou para um outro lugar que é o lugar da harmonia, em que eu não sou vítima nem sou vilão, eu sou o que a gente chama do terceiro incluído, a trina parte, que nasce da Vésica Piscis, que a gente vai olhar um pouquinho agora, acima ou para baixo, nunca sei, para cá, para ficar na frente. Então, aqui, a gente tem como uma das teorias, não é para a gente defender posição alguma, a teoria do Big Bang, certo? Da origem do universo, em que diz que toda essa matéria era condensada em um ponto só e isso explodiu. Todo mundo sabe dessa teoria, né? Ela está completamente difundida. Vocês estão me escutando bem aí atrás? Tá bom. Dorme não, hein? Almoçou, aí senta aqui, já assistiu a aula de manhã e começa a dar aquela leseira. Sacode, se quiser levantar, levanta, tá bom? Então tá. Dormir faz parte da concentração. Isso aí, se quiser O também. Big Bang é legal também, porque não só o nosso universo, mas já tem de outros universos, né? Pluriverso. Criação de outros universos, aí tem um vídeo assim rapidinho. Isso, pluriversos, isso mesmo, né? Universo dentro de universo, exatamente.
Mas vamos dizer que todos esses pluriversos estão dentro de um ponto só. Vamos partir daí, tá? Porque senão a gente vai lá atrás e vai do nada, a gente não entende o nada ainda. Então vamos partir de tudo que estava concentrado num ponto, nesse lugar, tá? Bom, e houve essa explosão. Então, essa explosão ela provoca dois movimentos que são importantes, né? Um movimento concêntrico e elíptico. São os dois movimentos básicos de todo o universo. Tudo que vocês possam imaginar, e a gente tem isso, por exemplo, no DNA, tudo é formado desses dois movimentos, né? O movimento que você no lago joga uma pedrinha, por exemplo, né? Ou o movimento da vórtice de uma água descendo no ralo. São esses dois movimentos. A partir do Big Bang, pum, esses dois movimentos. Bom, e aí a gente tem a junção de dois círculos. Nascem esses dois círculos. E de novo, a gente tem uma visão cientificista disso, e uma visão espiritualista dessa mesma questão que a gente está tratando, né? As duas contemplam isso que eu estou dizendo para vocês. Uma explicando a polaridade positiva e negativa, essa vórtice que vira para um lado e vira para o outro, e a partir dessa vórtice nasce uma segunda esfera, né? Ou os egípcios falando que a partir do olho de Horus escorre-se, né, a sagrada essência de Deus, né, do Criador, e a partir dessa essência que é a essência masculina, não tem nada a ver com homem e mulher, essência masculina, né, é gerada a essência feminina, e a partir daí a trindade, e aí primeira forma que é o triângulo. Esse triângulo dentro de um círculo e dentro de um quadrado, que são as três primeiras formas originais num plano 2D, né, dizendo. Então, a gente tem a junção desses dois círculos, e no meio dele a gente tem o que a gente chama de Vésica Piscis. A Vésica Piscis está no olho de vocês, por exemplo, na boca, na vagina de uma mulher, em vários lugares. Essa é a forma mais sagrada e mais perfeita do universo. Tudo, absolutamente tudo que vocês possam imaginar tem essa forma inserida, né? Ok? Inclusive lá no Vale do Vencer, que é uma cidade esotérica, da qual eu faço parte e moro também na comunidade, a gente utiliza esse símbolo como uma antena para captar as energias de outros universos, né? Das outras dimensões superiores. Então ela fica enorme na frente do globo e nós chamamos de elipse. Aí ficam algumas estrelas aí. Como você chama? Elipse. Não, você, como é o seu nome? Eu, Davi Micael. Davi? Ah, a gente se falou lá. Sim. Davi, obrigado pela sua contribuição, né? E aí você fala de uma lei de Hermes, que é a lei da ressonância. Que por meio da ressonância desse formato, como antena, e quando a gente pensa numa antena, o que ela é? Uma captadora do quê? De ondas, da ressonância que foi emitida em algum lugar. Então, a partir da lei da ressonância, aquela forma geométrica perfeita faz ressonância com todas aquelas formas do universo todo, né? E é uma energia muito grande. É também um catalisador, né? Isso. Quando você olha, você emite uma harmonia interior, um canal de comunicação. Isso mesmo. Bom, aqui a gente tem o tal, que a gente conhece e que a gente contempla a mesma coisa, né? Várias vésicas aqui, a partir de dois círculos, certo? Ah, tá. Se vocês estiverem com dificuldade, é que eu estou descendo assim e eu esqueço, eu tenho que subir aqui, tá? Bom, a partir daí, a referência é por volta de 1100, um italiano chamado Fibonacci, né, ele descobre que dentro da Vésica Piscis há uma medida áurea, uma medida perfeita, né, uma medida que eles chamam de medida de ouro também, né? E essa medida de ouro, né, ela é a divisão desses quadrados, né, ou a multiplicação deles, a mesma coisa, né? Então a gente olha aqui numa representação, né?
em que a gente parte do 1, do quadrado perfeito, e quando ele se multiplica, ele se transforma num retângulo. E que se a gente somar 1 com 1, nós vamos ter obviamente 2. Né? E essa é a duplicação dessa mesma figura. 1 com 2, 3. 2 com 3, 5. 3 com 5, 8. E isso a gente pode infinitamente multiplicar. Não se para. E você vai ter a mesma forma, que é a forma de um caracol, que é a medida áurea, do seu ouvido, do tímpano do seu ouvido, de uma couve-flor, por exemplo. Tem vários lugares, de um girassol. Todos esses lugares você vai ter essa medida áurea. Bom, então, contemplando a questão do olho de Horus, né? Poderia ser outra tradição. Então a gente tem do 1, o dual, o 2, e do 2 o trino. Manifestado de quem? Da unidade, que a gente pode chamar do que a gente quiser, de Yahvé, de Jeová, de qual nome a gente quiser chamar. Essa unidade que era única, ou única como uma energia sagrada, ou única como uma matéria condensada em um ponto só. Tanto faz. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, nenhuma das duas e as duas juntas. E aí a gente está falando do terceiro incluído. Aí. E estamos falando que a gente é onda e matéria. Dentro da física quântica, eu sei que vocês tiveram uma palestra, que acho que foi com o Rex, né? De física quântica, né? Ou ele tratou disso, né? Eu fiquei sabendo. Enfim, então, quem está acompanhando, está conectado na antena do GCAP, né? Certo? Bom, isso aqui se replica numa primeira abordagem, né? Que a gente chama de semente da vida, que é um círculo no centro e mais 6 círculos concêntricos à sua volta, certo? E aí a gente tem o 7, o setenário sagrado, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, 7 chakras, 7 corpos astrais, e assim por diante, todo centenário, né? Então fala-se lá na Gênese, né? O mundo foi feito em quantos dias? 7 dias, no 8º ele foi dar uma dormidinha porque ele estava cansado, né? Então tem a semente da vida. A partir daí, a gente, essa replicação, né, que eu acabei de dizer, isso se repete num gráfico filosófico e de geometria, se repete na criação do universo e na criação de galáxias, elas se formam dessa forma, e se repete na produção de um embrião, da mesma forma. Isso mesmo. Como você chama? David. Ó a ressonância de novo aqui, hein? Davi e David. Está no mesmo lugar. Micael está com a gente, né? De alguma forma. Bom, e aí isso se amplia em mais um círculo de 6, com mais um círculo de 6. Ou seja, a gente tem uma central, 6, 6 e 6. 18, 19. Então, a flor da vida são 19 círculos concêntricos com 2 círculos fora dela. E não por acaso, porque 19 e 2, 21. E quando a gente coloca a energia nossa ou do sagrado no meio, a gente chega ao número 22, que são as 22 lâminas do tarô. As 22 trilhas. Em perfeita ressonância com a flor da vida. Aqui o desenvolvimento, novamente, né? O Uno, que se leva à semente da vida, que vai à flor da vida. Bom, e dentro da flor da vida a gente tem a árvore da vida, da Cabala. E quando a gente fala aqui em Cabala, a gente está falando de uma Cabala hermética, não de uma Cabala judaica, sem desconsiderar essa Cabala judaica, certo? Mas entendendo que a Cabala judaica é uma Cabala doutrinária,
ela tem uma doutrina dentro da tradição judaica. A Cabala hermética, ela está aberta, ela pega os egípcios, os judeus, os gregos, os lemurianos, os atlânticos e vai embora, certo? Então a gente tem dentro da flor da vida a árvore da vida sefirótica. E a gente tem que imaginar que dentro de cada sefira dessa, ela replica uma flor da vida e uma árvore da vida. E que essa flor da vida é uma sefira da árvore da vida. E assim sucessivamente. Roda dentro de rodas. Universo dentro de universos. Como é que é o seu nome? Daniel. Daniel? Isso eu vi também no ensino David, médio. Daniel, Davi. Os fractais da natureza, né? Que eram figuras geométricas, mesma coisa, né? Super interessante. A gente conversava com os amigos, não, vamos escutar os áudios, tem os áudios que são fractais, e você tem que achar o correto para você, aí você escuta e fica doidão. Aí depois os meus amigos começaram a tomar uns LSDs e tocar umas guitarras, e ele, caralho, eu tomei um LSD, toquei a guitarra, e comecei a ver as cores dela, o fractal dela, a frequência dela, não sei o que. Engraçado. É isso, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? Que é importante, né? A gente ouvir, escutar, sentir a vibração das formas. Primeira frase que a gente falou, né? Que estava lá, o universo conversa com a gente por formas, cores e números, né? E se você pensar, número tem cor e é uma forma. A forma é um número de número e assim por diante. Eles estão todos contidos um dentro do outro. Bom, e aí, a gente não vai entrar nisso, mas é importante eu estar trazendo, né? A gente tem os sólidos platônicos descobertos por Platão, por isso que é sólidos platônicos, né? Que são as formas mais perfeitas do universo. Novamente, em tudo, absolutamente tudo, a gente... Que oração para ficar... Tá. Ok. Então, absolutamente em tudo, nós vamos encontrar as formas do sólido platônico também. Ele tem uma referência e ressonância com os chakras. Quando a gente passa esses sólidos para os chakras são 7, os sólidos são 5. Então eles entendem que o básico e o segundo, o sacral, eles estão juntos, como o plexo com o cardíaco, eles também estão juntos. É um só, em dois, né? E aí, lembrando que Davi Micael trouxe pra gente, né? Se tudo que a gente tem no universo, não é no planeta, nem na nossa casa, mas tudo no universo, nos pluriversos, existe essas figuras, significa que quando a gente está em contato com essas figuras, como está aqui, a gente está em perfeita ressonância com o universo. Então, por exemplo, se vocês pegarem os sólidos platônicos, vocês podem comprar ele na internet. Bota lá, comprar os sólidos platônicos. Ele vem lá, R$30, você está comprando os sólidos, certo? Pegar esses sólidos, colocar dentro d'água, numa jarra, você está fluidificando aquela água, você está deixando ela em perfeita ressonância com todas as formas do universo. E aí você pode tomar essa água. E o nosso corpo é feito de água. 70 a 75%. Ou seja, essa ressonância que você vai ter é perfeita com os seus fluidos do seu corpo. Sim. Isso se vale também a exercícios de visualização mental. Por exemplo, eu me imagino todo por um dodecaedro, arco-íris, e isso vai emanando energia e me levando para outros estados de consciência. Isso é o que a gente chama de formas pensamento, né? E de novo eu agradeço, né? Você está trazendo isso para a gente, né? Então quando ele está trazendo isso, a gente está falando do quê? Existia um ponto que alguém ou alguma coisa emitiu uma vontade
Vontade a gente lembra da coroa, sétimo chakra, e lembra de Keter na árvore da vida, a Sefira lá em cima. Ou seja, ele teve uma vontade, ele, alguém ou alguma coisa, né, para que aquilo explodisse. Então, a explosão de um pequeno ponto no universo, ela partiu de um pensamento. Por isso que a primeira lei hermética é a lei do mentalismo. Tudo no universo é mental. Quando a gente fala mental, não é só psicológico. É muito maior do que isso. Então, para que aquilo pudesse expandir, houve uma vontade. Desta vontade, houve uma visualização. Essa é a forma pensamento. A partir da visualização, eu tenho a vibração. Da luz se fez o verbo, e do verbo se fez o amor. Aí está a Gênesis de João, descrita de uma forma filosófica, artística e científica. Então, essa forma pensamento que ele disse, que a gente vai fazer aqui um exercício, 2, né? Ele traz essa ressonância. Então a gente pode trabalhar com os sólidos e com as formas, de uma forma material e de uma forma sutil, em nosso pensamento, nos colocando, por exemplo, e tem outras formas de fazer isso, nos colocando dentro dos sólidos platônicos, visualizando isso. Nós vamos fazer esse exercício aqui, vocês vão ver que de repente, um barato em que a gente não precisa de mais nada, só esse barato, né? E ele já tem um poder enorme, e muda muita coisa vibracionalmente dentro do nosso campo. E aí me remete novamente a essa lei da vibração, que tudo no universo é vibração. Como eu disse, uma vontade que tem uma imaginação, e dessa imaginação uma vibração, onda, e a partir disso se forma tudo, aquilo que é denso. Bom, então essas 5 formas são formas perfeitas, e elas estão dentro do que a gente chama do cubo de Metatron, né? Que está dentro da flor da vida. Então são as esferas, a volta e as figuras dentro. Então a gente tem que imaginar que em cada esfera daquela contém os 5 sólidos dentro dela. Então a figura mais perfeita do universo é a esfera. A partir da esfera, os sólidos se formam, né? Bom, e aí a gente vai rapidamente para aquilo que o Davi Micael nos trouxe, né? Pertinentemente. Então, isso é uma cenoura, certo? Cortada, truncada, que a gente chama, né? Quando a gente trunca ela, a gente pode também truncar os sólidos platônicos, a gente vai ter aí os sólidos de Arquimedes, que aí é outra história, mais complexa. Quer perguntar alguma coisa? Não, essa taça explica isso. Então essa é uma cenoura, certo? Truncada. Com o que ela parece? Quem sabe, olha a história do sábio e do sabido, né? O sabido é aquele que sabe e fala para que os outros saibam que ele sabe. O sábio é aquele que sabe e deixa e dá oportunidade para que o outro progrida no processo dele. Então, o que lembra essa figura? Alguém quer chutar? Não tem certo e errado, gente. Eu me lembro o olho. Seu olho. Então, ó. E o que as nossas avós falavam? Que cenoura era bom para quê? Por que será? Essa é a linguagem oculta. Quem teve aqui na minha palestra da outra vez? Vocês lembram o que eu falei a respeito da árvore da vida? Qual era a representação oculta dela? Quem que lembra?
o jogo de amarelinha, certo? É o culto. Esse é o ocultismo nas coisas que a gente não sabe. Então, se vocês têm conjuntivite, por exemplo, corta uma rodelinha de cenoura e bota nos olhos e vê o que vai acontecer. Essa é a magia. 200 anos atrás eu estaria na fogueira. Ainda bem que eu não estou. Estou aqui agora, certo? Simples assim. Comam cenoura, dá uma espremidinha na cenoura, pode botar no olho que não vai acontecer nada nele, ao contrário, vai acontecer muita coisa nele, tá? Então, lei da ressonância, dentro da geometria. E isso, o que lembra? Hã? E aqui? O útero. Não lembra? Então, aqui a gente tem várias mulheres aqui, certo? Quando vocês estiverem menstruadas ou com contração, não, contração vocês vão estar grávidas. Cólica, obrigado. Né? O que tem que fazer? Comer abacate. Simples assim. Né? Tá com inflamação no útero? Dá-lhe abacate. Cuidado com o colesterol. Certo? Não, né? Então, tá bióloga. Me corrigiu aqui. Gratidão, Beth. Não tem colesterol. Tem gordura. Tá, então cuidado com a gordura, né? Esses são feijões, o que lembra? Esse é mais difícil. Os rins. E os figos, o que lembra? Esse é incrível. Os espermatozoides, na realidade, ele está aqui, ó, a representação dele, né? Nozes. Certo? Então, estou com dor de cabeça, estou precisando estudar e ter, né, estar mais ativo e etc. O que eu faço? Nozes. Uva, um cacho de uva. Coração também. E a batata doce? Esse é muito legal. Ó, o que é isso? Pâncreas. E a azeitona? Os ovários, ou testículo masculino. Só pode ser masculino se é testículo, né? Perdão. A falha. Tá. Muito bem. Então, eu estou indo para uma dimensão que foi onde eu comecei, que é a dimensão da prática, de vocês entenderem, não só filosoficamente, mas vocês entenderem na prática aonde que isso se aplica na vida de vocês, nas nossas vidas, nas leis herméticas. Vocês querem, de alguma forma, trabalhar na questão da evolução espiritual, estudem as 7 leis herméticas. Essa é uma dica que eu estou dando para vocês. Ali contém muita coisa. Muita coisa. Então, as figuras geométricas, ou a geometria sagrada, ela está muito além da sua forma. A forma dela mostra pra gente que tudo que está em cima está embaixo pelo milagre do Uno. Essa é uma lei hermética. Tudo. Então é só para a gente olhar para a natureza e falar assim: opa, pera um pouquinho, ela está conversando comigo, ela está dizendo alguma coisa para mim. O que? Como que eu entro em contato com essa natureza? Essa é a segunda lâmina do tarô, a papisa, por exemplo, né? Do véu de Ísis, véus que vão caindo por meio da conexão com a natureza. Então a gente olhar as formas, por exemplo,
Aqui tem uma forma quadrada dessa parede, não é uma porta, é uma entrada, da entrada, certo? Isso é um quadrado, mas tridimensionalmente ele é um cubo. E um cubo, ele é uma figura geométrica dos sólidos platônicos. Essa carteira que vocês estão sentados tem um retângulo. Se vocês olharem, é uma proporção áurea. O corpo de vocês, quem que já brincou disso? Eu estendo os meus braços, essa é o comprimento do meu corpo. O comprimento do meu corpo são 3,5 vezes a minha cabeça. O meu rosto, ele está na proporção áurea. Perfeito. Então, isso, eu posso virar, ou qualquer um expert em medida Fibonacci. Por exemplo, cirurgiões plásticos, todos eles sabem sobre medida áurea. E quando eles vão fazer uma cirurgia plástica, eles usam essa medida para corrigir e deixar mais harmônico, porque é isso que ela traz, harmonia. Mas acima disso tudo, que é a história do estudo, a história do saber, do conhecimento, o importante é entrar filosoficamente no que significa cada figura dessa. Nós não vamos entrar nisso hoje. Isso precisa de estudo, precisa se aprofundar. Umas lâminas do tarô, eu posso falar das 22 lâminas em 15 minutos para vocês. Cada lâmina dessa nós podemos estudar um ano. E o estudo dela não é para aqui, é para cá. Nosso intelecto é só um meio para que a gente entre em contato com a gente mesmo. Então, a geometria sagrada. A geometria sagrada, que é uma das ciências herméticas, uma das 12, ela nos coloca diante dessa ressonância do universo, dentro e fora da gente. Quando a gente entra em contato com isso, a gente entra em contato com todo o universo. Isso faz com que a gente entre em harmonia. Então, por exemplo, algo importante. Vocês já notaram que todas as casas hoje são ângulos retos? Você não tem curva. Ângulo reto é um ângulo de ressonância masculina, Yang. E todo o atributo do Yang. A forma arredondada é Yin. E toda a sua concepção feminina. Como é que está o mundo de hoje? Está mais Yang ou mais Yin? Mais Yin? Está mais Yang, masculino, competitivo, egoísta, e etc. E não estou criticando, é uma energia. Mas nós precisamos trazer não o equilíbrio. O equilíbrio é um morno, é o caminho do meio. A harmonia dos mistos. Está faltando forma arredondada. Por isso a dança contemporânea, fui bailarino durante anos, também, para quem não sabe, enfim. Essa forma arredondada da dança contemporânea faz com que a gente traga essa ressonância mais feminina, que não são os ângulos retos do balé clássico, por exemplo. Quando você tem a junção dessas duas técnicas, você tem uma harmonia do misto, por exemplo, em que você consegue trazer esses movimentos sinuosos com alguns movimentos retos no meio dele, ou ao contrário. Que horas são? Ok, ótimo, porque essa era a minha meta, deixar para que a gente faça algumas perguntas e depois um exercício. Senão fico eu falando aqui que nem um papagaio e vocês escutando. E não é isso. Perguntas? Sobre esse tema, sobre outro tema, tá? Sintam-se à vontade. De preferência, vamos seguir o que a gente está falando aqui, mas se quiser abrir,
E a palavra, a linguagem? Peraí, senão não escuta. Olá, boa tarde. E a palavra, a linguagem? Ela é um padrão, né? É um padrão vibratório. Muitas das linguagens por exemplo, o sânscrito, eu sei que ele nasce através do estudo da vibração. Tem algum estudo que correlaciona a geometria com a ressonância e as palavras? Bom, hoje a gente sabe radionicamente, tá? Pela radiestesia, ou seja, pela medida da vibração das coisas, a gente sabe que a vibração mais poderosa, ou que emite mais energia, são as letras hebraicas. As letras hebraicas, elas emitem muita vibração. Por isso que muitas tradições usam as letras hebraicas. Bom, ela vibra por si só. Ela é uma vibração por si só. Quando a gente fala, quando a gente mantrifica, por exemplo, né, a gente está replicando essa forma. Então, há um axioma que é importante nisso que você perguntou. Brincar com o verbo sempre, desrespeitá-lo nunca. Isso é muito importante, que nos leva a um outro pensamento, o pensamento do semear. Quando eu falo, eu estou semeando algo. São as minhas semilhas. É aquilo que eu tenho poder e eu tenho conhecimento. Bom, eu posso semear em terreno arenoso e rochoso, ou eu posso semear em terreno fértil. Levar a minha palavra, o meu verbo, em algum lugar em que vai, ou tem grande possibilidade de germinar. Aqui, por exemplo, é um lugar desse. Essa é a importância do verbo com a geometria, porque você tem uma forma conectada à vibração da fala. Tudo bem? Ali. Quem quiser fazer mais uma pergunta, já levanta a mão que aí ela pode agilizar. Oi, eu queria que você falasse um pouco sobre Merkabah. Merkabah ou Merkabah. Então, esse é um dos exercícios que nós vamos fazer, tá? A Merkabah, né, são dois triângulos juntos, dois tetraedros, né, um tetraedro. Então, é um triângulo, uma pirâmide, enfim, né, um triângulo 3D, para baixo e para cima. A junção dela dá a Merkabah, né? A Merkabah é o veículo de Elias. Quando se fala que Elias sumiu em uma nave, por exemplo, né, é isso, né? O que ele fez foi, por meio de muita vibração, né, viajar com a Merkabah. Então a Merkabah é uma possibilidade de uma viagem que você possa fazer, uma viagem astral, diferente, mas similar na mesma ressonância dessa quando a gente dorme e a gente desloca, mas a gente faz isso na vigília. Então a Merkabah é um veículo sagrado, é um veículo de luz. Basicamente é isso que eu posso falar. Tem coisas que... Oi, Luiz, meu nome é Marcelo. Oi, eu sou Luiz Marcelo. Tá tudo bem, tá ressonando. No início da palestra você falou sobre iniciados. Eu tenho mais ou menos a ideia do que seja, sempre li sobre, mas eu queria saber se você pode falar um pouco mais sobre o que é um iniciado e o que é um não iniciado. O iniciado, tá? Você me avisa com 15, quando tiver 15, que aí tem 10 minutos, né? É 5 para as 2, nós estamos preparados, é isso? Tá? Então, iniciado ou peregrino é a mesma coisa, o caminhante é a mesma coisa. Sinteticamente é o desperto, é aquele que desperta. Buda, por exemplo, despertou, né? Então, é uma trilha iniciática em que você vai se iniciar, você se torna um iniciado, né? Essa iniciação pode se dar de várias formas. No Egito ele se dava pelos sábios, e existia
um rito em que ele tinha que entrar na pirâmide. E a pirâmide tem essa forma que nós falamos. Poucos sabem, mas a pirâmide, ela tem uma pirâmide que a gente vê, que é visível, e a mesma forma de uma pirâmide invisível para baixo, formando uma figura. Então, existiam câmaras na pirâmide de cima e na pirâmide de baixo, em que ele tinha que seguir um caminho, a partir dos estudos e daquilo que ele aprendia. Só que ele podia ir para baixo. Se ele fosse para baixo, ele não saía nunca mais de lá, né? Ele tinha que acertar o caminho, entre aspas, ou fazer o caminho dele. Se fosse para baixo, é porque era para baixo, ponto. Enfim, a gente não está mais no Egito, estamos em outra época, onde as iniciações não se dão mais em câmeras fechadas, elas se dão em lugares como aqui. Esse despertar pode acontecer em qualquer lugar, num respirar, numa palavra, numa missa, numa sinagoga, na reunião de amigos, num filme, em que você desperta e você começa a sua trilha iniciática. Daniel, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a escola hermética que você estuda, assim, de qual tradição do hermetismo vem, assim, porque eu, por exemplo, estudo pela Golden Dawn, então tem algumas informações que batem, outras não, né? Daí eu queria só saber, assim, para eu poder me situar mesmo. Qual é o seu nome? Daniel. Ok. Daniel, Davi, David, nós estamos aí, nesse lugar. Já que você falou das letras hebraicas, né? Dalet é a porta. Isso, é a porta e é a ressonância das marcas sagradas. Todo mundo que tem a letra D no começo veio para deixar marcas sagradas. Todos viemos, de alguma forma, mas o objetivo, né, o que pulsa para vocês com a letra D, Daniel, Davi, David, Daniela, Danilo e etc., essa energia das marcas sagradas. Isso é um pouco como eu falei da cabala hebraica e a cabala judaica. Cabala hermética e a cabala hebraica, né? Hermes, ele se fez em vários seres. Tote, por exemplo, foi Hermes, e outros seres, que não vem ao caso, né? Quando a gente está falando das leis herméticas, nós estamos falando de múltiplos seres, que vão lá atrás. De novo, né? Nos remete à Lemúria, à Atlântida e assim por diante, né? Há uns que acreditam, outros que não. De novo, não tem certo ou errado. Há indícios. A natureza nos dá indícios. A nossa vida nos dá indícios. O tempo todo. Em cores, formas e números. O tempo todo. Enxerga quem tem olho para enxergar, escuta quem tem ouvido para escutar. Então não tem certo ou errado. Tem aquilo que o seu intuitivo olha e fala, isso encaixa. Isso encaixa. Isso tem verdade para mim. Não. Seu intuitivo falou, tem alguma ressonância? Pula fora. Tá? Para tudo. Ok? Não, mas eu digo assim, só para eu saber se tem alguma tradição específica que você se identifica, não sei, Rosa Cruz ou a própria tradição maçonaria, maçonaria, alguma coisa assim. Então, existem 49 ordens iniciáticas espalhadas pelo mundo. 7 principais e 7 derivadas a partir dessas. Rosa Cruz, maçonaria e comunhão do pensamento, filosofia, etc., são essas ordens iniciáticas. Todas elas se baseiam nessas leis que eu falei. Ok? Umas com uma abordagem mais para um lado, outras com uma abordagem mais para o outro. A gente está num tempo ecumênico. Seja maçom, seja Rosa Cruz, seja comunhão do pensamento, pegue a essência de cada parte e faça a sua verdade. Tá? Essa é o mais importante. Mais alguém para a gente encerrar? Uma rodada de pergunta. Lá em cima.
Eu queria saber por que sempre são 7 coisas. Assim, 7 universos, 7 chakras, 7 coisas. Ou 5, né? Por quê? Ou 12, ou 4. São números sagrados, né? E números dessa multiplicação que eu trouxe hoje aqui. O 7, ela é a terceira manifestação da concretização. O trino, o quartenário, o centenário e o 10. O 10 é a manifestação concreta. Não existe número maior do que o 10. Então, ela é uma... Sim. E o 12? Bom, o 12 a gente passa por um outro estágio, né? Um estágio em que você está unindo as suas forças com outras forças. Já não é mais uma questão interna, é aquilo que foi manifestado e concretizado, unido com aquilo que foi materializado e concretizado, né? Então a gente tem os 12 apóstolos, por exemplo, 12 meses, 12 planetas, 12 casas astrológicas e assim por diante. Eu posso relacionar isso com as cores do espectro, porque são 12 cores. Com o quê? As cores do espectro, são 12 cores. São... E 12. E elas são formadas por 3. Eu posso dizer que são 3 forças que formam 12? Isso, que passa pelo 7, né? 7 cores do arco-íris, né? Essas 12 se multiplicam para 36. Isso está conectado com os mestres ascensos, por exemplo. Está tudo conectado com tudo. Está tudo certo, toda a relação que a gente fizer. Tá bem? Ok. Bom, aqui eu trouxe para a gente 2 mudras que são muito poderosas e que estão replicando essa vésica que a gente falou bastante no começo, né? Depois, no final, se vocês quiserem dar uma olhada, a gente tem uma placa radiônica aqui que emite ondas, né, vibratórias, por exemplo, da flor da vida, da vésica com os 2 triângulos e com o selo de Salomão dentro, os sólidos platônicos, etc. Então, outra forma que a gente tem de conexão e vibração são os mudras, que tem esse, são vários, cada um tem um significado, né? Pensando na questão da vésica e nessa forma perfeita, quando vocês estiverem meditando e praticando e vocês quiserem entrar nessa harmonia, ou trazer uma harmonia, ou vocês estiverem em uma situação de conflito interno ou externo, então, por exemplo, é muito legal fazer isso para o nosso Brasil. Ao invés de a gente ficar defendendo posição de lá ou de cá, talvez trazer uma harmonia para todo o nosso planeta, para o Brasil e para o nosso entorno, por meio desse símbolo. O outro também é esse aqui, que é bem interessante, né? A junção dos 2, certo? E que a gente pode colocar no chakra cardíaco, por exemplo. A gente pode colocar no terceiro olho, a gente pode colocar no chakra da coroa, dependendo daquilo que a gente quer vibrar. Se a gente quer vibrar mais vontade harmônica, mais amor, mais harmonia no amor. Se eu estou, por exemplo, com um problema na minha tireoide, que é uma coisa que está acontecendo muito, então eu posso estar trazendo harmonia nessa glândula. A tireoide? Isso. Os 2 mudras têm a mesma qualidade? Sim. Sim. Harmonia, né? Vamos trabalhar uma vibração um pouquinho, mas, enfim, no que a gente está falando, ele funciona. Depois, você tem algum grupo de estudos onde frequenta algum lugar que a gente possa beber dessa mesma? Ok, tá bem. Bom, eu atendo em São Paulo e atendo em Brasília. Fico uma semana aqui, uma semana lá, nessa ponte aérea. Então eu brinco que toda semana eu estou em Keter. Saio de Malmut, em 2 minutos eu estou em Keter. Curtindo Keter, eu vou Malmut de novo. Né? E agradeço por isso. Então, atendo na 313 Norte, né?
Se vocês quiserem anotar meu telefone e passar um zap, ou se não no Face, né? Também estou ligado no Face. Então é 11 9 7649 80 12. 9 7649 80 12. Se quiser, depois a gente pergunta, né? No GTAP lá e vocês pegam com todos os contatos. Então é assim, lá eu atendo, trazendo essa coisa, a questão da harmonização. Tem algumas pessoas aqui que eu estou vendo a carinha que já passaram por mim lá, né? Numa limpeza energética, no centramento dos chakras, uma indicação para floral, mas tudo olhando para vocês e vendo como que pode harmonizar de uma forma plena, né? E também eu dou palestras nesse lugar, na 313, né? E em alguns lugares, como aqui, por exemplo, né? Sexta-feira eu vou estar no grupo de meditação também lá no Lago Sul, e etc. Falando do mesmo tema. Tudo bem? Então, vamos partir para a nossa prática rapidinho. Bom, essa é a Merkaba que a Johanne perguntou. Essa é a Merkaba, que a gente pode olhar ela dessa forma ou dessa forma. E se vocês jogarem no Google lá Merkaba, vocês vão ter essas figuras, tá? Então o que nós vamos fazer agora, que eu vou pedir, é que vocês levantem, por favor, a gente vai ficar em pé. Isso. Muito bem. Vamos guardar essa figura em que um triângulo gira para um lado e o outro triângulo gira para o outro. Ok? Vocês têm que imaginar isso. Tudo bem? Então eu vou pedir que vocês fiquem de pé juntos. Isso. E com as mãos voltadas para frente. Assim. Ok? Primeiro de olho aberto, né? Para que vocês possam olhar o que eu estou fazendo. Ok? E a gente vai fazer um mantra que é Tsim Tsum. Tsim Tsum, Tsim Tsum, Tsim Tsum, Tsim Tsum, Tsim Tsum, Tsim Tsum. Tá? Ok? Tudo bem? E terminar com Rosh. Esse é o sopro divino. Tsim Tsum é a manifestação. E Ruach é o sopro divino. Então, a gente vai fechar os olhos, visualizar essa Merkaba em torno da gente, girando um triângulo para um lado e para o outro, e aí a gente vai mantrar esse mantra como eu falei, tudo bem? Fechando os olhos físicos, por favor, para poder abrir a terceira visão. Respira fundo, uma respiração funda, traga a Santa Merkaba em vocês, um triângulo para cima, outro para baixo, cobrindo o corpo inteiro, um girando para um lado, outro girando para o outro, o mais rápido que vocês conseguirem. E mantrando respira fundo e lentamente vá abrindo os olhos e perceba o que mudou. Alguns podem ter sentido um pouco de calor, sim. Um pouco de vibração. Talvez a tonalidade da cor mudou na sala, certo? Esse é um exercício simples, pode desfazer a posição. Esse é um exercício simples em que vocês podem fazer todos os dias, pela manhã. Leva 30 segundos. Qual o nome desse geometria? Merkaba, com M e K, Merkaba. Tá? Estou no horário, né? Ok. Então, já que a gente tem mais 5 minutos, né? Alguém quer dar algum depoimento de como você se sentiu fazendo esse exercício? Pode sentar, vamos sentar. A gente vai fazer mais um. Alguém? Quem conseguiu visualizar a Merkaba? Levanta a mão, por favor. Ok. Isso é importante, tá?
tem esse poder da visualização. Então eu quero que a gente faça um outro exercício. Tudo bem? Ok. Vou aqui em cima. Visualizem essa cadeira, por favor. Olhem bem atentamente para ela. Ok? Fechem os olhos agora. E tenta trazer essa figura da cadeira na mente de vocês. Talvez não apareça. Permaneça de olho fechado ainda. Abra rapidamente e feche o olho olhando para a cadeira. Abre, olha um pouco e fecha. Repita isso quantas vezes precisar, até que vocês consigam visualizar essa cadeira. Abra, olhe e feche. Ok. Abra de novo e olhe com detalhe essa cadeira. Tamanho dela, a cor, as madeiras. Olhe com detalhe. Respire fundo e feche novamente os olhos e traga essa cadeira à mente de vocês. Não force, deixa que a imagem venha, ela vem naturalmente. Ok, respire fundo e vá abrindo os olhos. Quem conseguiu ver a cadeira, levanta a mão, por favor. Ó, muito bem. Se não conseguiu, repita esse exercício novamente até que vocês vão conseguir ver. Agora vamos fazer um outro para finalizar. Olha a cadeira, novamente, fixe o seu olhar nela. Feche os olhos e traga ela de novo à sua mente. Traga à sua mente a cadeira. Isso, deixa ela vir. Agora, de olhos fechados, olhe a cadeira por baixo. Não abra os olhos. Olha ela por cima. Dá um 360 nela. Isso, e agora abre os olhos. Quem conseguiu ver? Muito bem. Mas vocês não viram aqui. Como é que vocês conseguiriam enxergar se vocês não viram aqui? Ou aqui? Percebe? A nossa mente, o nosso campo mental, o mentalismo, ele é poderosíssimo. Isso é forma-pensamento. Isso é projeção. Isso é o princípio de qualquer materialização. Sabe o filminho lá? O outro lá que vinculou pra caramba, O Segredo? É isso. Não precisa nem assistir mais o filme. Tá? Quer materializar, mas cuidado, que vocês vão pedir, que vocês vão materializar, porque materializa. Depois para mandar embora, fica difícil. Tá? Então a América é a mesma coisa. Botem na internet, olha a figura, feche o olho, até vocês conseguirem ver esses dois triângulos, a América em vocês, ela girando. Tá? Isso é poderosíssimo, vale mais do que 1000 rezas brancas. Muito mais. Tá bom? Ela tinha duas cores, né? Agora fica com só. Beleza, sim, mas pode, tá? Ok. Muito bem. Deu, né? Ok. Rápido. Você falou do poder da meta em relação às orações, mas o poder não tem a ver com o quanto você crê? Então, tem a ver com a crença e com a fé. E a gente volta lá no começo, o que é sutil, o que é denso. O que está certo, o que é mais certo ou mais errado nesse universo? Percebe? Está tudo certo as duas coisas, a crença e a fé. E que são coisas que parecem que são iguais, mas não são. Tá? Quando eu falo dessa crença, eu estou falando de coisa mais material, né? Ou mais sutil. Percebe? Tá? Tudo certo nos dois lugares. Tá? Eu agradeço imensamente. Tá? Estou sempre à disposição e venho com o maior prazer aqui. Tá? E até a próxima. Muito obrigada, foi muito boa a palestra. Lembrando que na quinta-feira a gente vai ter uma palestra extra com um monge renunciado
que vem lá da Índia, de passagem por Brasília, e vai dar sobre as 5 verdades essenciais da filosofia perene. Vai ser na quinta às 18 horas. E lembrando também das inscrições de extensão, não percam que vai até domingo. Tá bom? Obrigada.